Palmeiras com 99% de chances de título do Campeonato Brasileiro e com a estreia de Endrick no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora falar tudo sobre o excelente momento alviverde. Quero trazer uma informação exclusiva e importante sobre o São Paulo. Por que o Luciano deu uma cutucada na diretoria do Tricolor depois da vitória contra o América? Tem ainda novidades importantes no Corinthians, que tomou uma decisão sobre reforços. Para completar, o Internacional responde ao assédio do Flamengo por Pedro Henrique. Te atualizo sobre o Bahia com algumas fake news circulando por aí, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sextou para todos vocês. Antes, bora trazer novidades, notícias, informações e muito mais. Queria pedir para vocês deixarem like apertando esse botão vermelho de inscreva-se e se curtirem o vídeo também deixem like, beleza? Bora começar contando que ele tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, que vai permitir a você se dar super bem nesse fim de semana. Jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado, bem interessantes, com um detalhezinho importante. Cuiabá e Flamengo. Cuiabá joga em casa, Flamengo com um time completamente reserva, com exceção ao Santos. E o empate paga R$ 3,30. Já Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena é o timão quem vai com força mínima. Reservas, time misto e a vitória do Atlético Paranaense em São Paulo paga R$ 4,05. O que você acha dessas duas apostas? Dá para apostar também em Inter e Goiás, Fortaleza e Avaí, São Paulo e Botafogo, além de toda a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, B, campeonatos internacionais, enfim, tudo isso à sua disposição na Bet7k. Para apostar é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Lembrando que na Bet7k, se você indicar a casa para um amigo, ainda ganha R$ 20 em bônus. Bora começar o vídeo falando sobre o Palmeiras, que venceu o Curitiba por 4-0 na noite dessa quinta-feira no Allianz Parque e abriu 12 pontos de vantagem para o vice-líder Internacional. Isso significa que nem com 4 derrotas do Palmeiras e 4 vitórias do Colorado, o Verdão perde a liderança. Isso porque o Palmeiras tem mais vitórias do que o Internacional, são 19-14. Nesse caso, seriam 19-18 e o Palmeiras continuaria na frente. Diante desse cenário, e a 8 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, os matemáticos só não cravam o título do Palmeiras por um pequeno detalhe. De acordo com Tristão Garcia, o Palmeiras tem 99% de chances de ser campeão, o Inter aparece com 1%. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras aparece com 99,5% de chances de ser campeão, o Internacional aparece com 0,4% e o Fluminense tem 0,1%. E você, palmeirense, já comprou a faixa? Bora seguir com o giro de notícias e contar que o Botafogo venceu o Avaí por 2-1 na ressacada de virada. Vitória super importante do Botafogo, que foi a 40 pontos e está vivo na briga por pré-libertadores. Mas queria destacar um outro ponto da campanha do time de Luiz Castro. O Botafogo é o dono da segunda melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. São 24 pontos conquistados, só atrás do Palmeiras, que tem 33. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Flamengo vai ter apenas um titular, como eu contei para vocês agora há pouco. O Santos, goleiro, é o único que viaja para a Arena Pantanal, confronto contra o Cuiabá. Nem Dorival Júnior vai participar desse jogo, ele fica no Rio para treinar os titulares. Flamengo com foco total na primeira partida final da Copa do Brasil, marcada para a próxima quarta-feira na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Para fechar o giro de notícias, queria te informar que Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, é especulado no RB Leipzig, time da Red Bull na Alemanha. Isso porque o Gulassi, que era o titular, sofreu na última partida do Leipzig uma lesão no joelho e vai ficar entre 6 e 8 meses só. Para arrematar, contar que o Avaí vai perder um mando de campo por conta, acreditem, do corte dos cabos do VAR. Foi um protesto organizado pelo pessoal do Avaí e o STJD decidiu punir o time com a perda de um mando. Dessa maneira, o Avaí não enfrenta o Fluminense na ressacada. Bora falar sobre o Bahia, esclarecer o que há de verdade e mentira em uma série de notícias que surgiram nos últimos dias. Salários atrasados, briga por causa da premiação pelo acesso, jogadores insatisfeitos com a possibilidade de não permanecerem no clube para o próximo ano e fazendo corpo mole.
Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa super importante dentro do Bahia para esclarecer cada um desses temas. Começando pelos salários atrasados, de acordo com a minha fonte, o Bahia está com rigorosamente tudo em dia no que diz respeito a salários e direitos de imagem. Também perguntei a respeito de premiações atrasadas, tudo zerado. E sobre o aumento do bicho, informação que surgiu nessa semana da conta de que o Bahia precisou aumentar para 3 milhões de reais o prêmio pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro para satisfazer os jogadores. Essa minha fonte importante dentro do clube assegurou que não há divergência alguma sobre o valor que já havia sido acertado e discutido com os atletas há muitas semanas atrás. Para completar, esse papo de corpo mole de atletas que já perceberam que ficarão fora dos planos do Grupo City no Bahia em 2023. Isso não faz o menor sentido. Quais jogadores topariam entrar para a história do Bahia como amarelões? Porque se o Bahia perde a chance de subir depois da vantagem que abriu em relação aos seus concorrentes, esses caras vão queimar seu filme, não só para o Bahia, mas também para outros clubes na próxima temporada. O torcedor do Tricolor precisa ter um pouquinho de paciência. Falta pouco para o acesso garantido e o Bahia, sob o comando do Grupo City em 2023, vai ser bastante forte. Quero falar agora sobre o Internacional e o assédio do Flamengo sobre Pedro Henrique, atacante de 32 anos de idade que vive boa fase com a camisa do Colorado. Nessa quarta-feira, Flamengo e Inter se enfrentaram no Rio de Janeiro e os empresários do Pedro Henrique estiveram no Maracanã. Também tiveram contato com o dirigente do Flamengo. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima do Pedro Henrique. E essas pessoas do staff foram avisadas de que o Flamengo topa pagar mais do que o dobro do salário do Pedro no Beira-Rio para que ele se transfira para o Fla. Hoje o Pedro Henrique ganha 300 mil reais por mês, 60% desse valor em carteira, o restante em direitos de imagem, contrato assinado até 30 de junho de 2024. Ele havia sido comprado recentemente nesse ano do Sivasspor da Turquia por 1 milhão de euros. O grande problema vem agora. Não basta o acerto com o Pedro Henrique. O Flamengo vai precisar fechar com o Internacional, que está bem irritado com o modus operandi do clube carioca. Essa história de primeiro se acertar com o jogador para depois tentar um acordo com o clube não pegou bem. E eu ouvi, antes de gravar esse vídeo, de uma pessoa do Internacional que só vai haver acordo se o Flamengo topar bancar o valor da multa rescisória. A frase é a seguinte: não temos nenhuma intenção de vender o Pedro Henrique para o Flamengo. Ele só sai pela multa rescisória. Se a gente fizer o cálculo de 60% do valor do salário em cima de 300 mil, dá para imaginar que a multa rescisória do atacante de 32 anos de idade gira hoje na casa dos 240 milhões de reais. É óbvio que o Flamengo não vai fazer um investimento desse tamanho por um jogador de 32 anos de idade. Prevejo muitas dificuldades para o Fla em relação ao Pedro Henrique. Hora de falar sobre o São Paulo, que dentro de campo deu boa resposta à vitória por 2-1 contra o América no Independência. Era o jogo de vida ou morte pro Tricolor no Campeonato Brasileiro depois da perda do título da Sul-Americana. É que uma derrota pro América praticamente acabaria com as chances de o São Paulo pegar vaga na pré-Libertadores. Com a vitória, São Paulo foi para 40 pontos, tá apenas 2 do América, que hoje é o 8º colocado, o último a garantir vaga em pré-Libertadores. Com o detalhe de que o São Paulo tem um jogo a menos do que o América. Esse confronto contra o Curitiba pode permitir ao São Paulo ultrapassar o Coelho. Mas queria repercutir algo que surgiu depois do jogo. Luciano deu entrevista e se mostrou bastante incomodado. Primeiro com as cobranças da torcida, que lançou uma série de notícias, alegando que os jogadores cobraram bichos maiores, revelando panelinhas, enfim. O que o Luciano disse é que a diretoria do São Paulo precisava vir a público para expor as verdades. Que o São Paulo, ou os jogadores do São Paulo, têm passado por enormes dificuldades desde o início da temporada e que essas críticas do torcedor estavam incomodando. O recado chegou aos ouvidos dos dirigentes e ainda no vestiário do Independência, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, procurou os microfones e confirmou que os jogadores têm tido o maior caráter, não brigaram em momento algum por bicho, estão ao lado dos dirigentes, entendendo todas as dificuldades. Ele inclusive revelou que os prêmios pela classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana ainda nem haviam sido pagos, daquela vitória da classificação em cima do Atlético Goianiense. Mas eu quero ir além e trazer uma informação exclusiva e importante.
São Paulo não pagou absolutamente nada do que havia sido combinado em relação a direitos de imagem de 2020, 3 meses de direitos de imagem dessa temporada, além de outras premiações. É que a grana que vem da Inglaterra, mais especificamente do Manchester United via Ajax, pela compra do Antony, ainda não caiu. São Paulo tinha a intenção de fazer essa quitação antes do confronto da final da Sul-Americana, o dinheiro não chegou e o São Paulo não conseguiu fazer essa quitação. A promessa dos dirigentes é de que assim que pingar a grana nos cofres do São Paulo, tudo será zerado. O tricolor pretende não ter mais nenhuma pendência com o seu elenco. E depois, o que sobrar vai poder ser utilizado eventualmente com reforços para a próxima temporada. Os jogadores têm tido paciência, têm entendido as dificuldades dos dirigentes, até por isso o Luciano cobrou forte depois da partida contra o Coelho. Quero falar agora sobre Endrick, que viveu na noite dessa quinta-feira sua mágica estreia pelo time principal. Ele entrou aos 22 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 3-0. E até pareceu uma comemoração de gol, diante da reação dos torcedores com a entrada do menino de apenas 16 anos, 2 meses e 15 dias. Ele se tornou dessa maneira o atleta mais jovem de toda a história do Palmeiras a estrear pelo time principal. E ele vai ter 9 meses para marcar um gol e também entrar para a história do clube como aquele autor do primeiro gol com menor idade. O recorde nesse momento pertence a Heitor, que jogou na década de 1920 e fez um gol com 16 anos e 11 meses. E o Endrick já caiu na graça do torcedor e também dos jogadores. Deu para perceber que vários atletas do Palmeiras tentaram ajudá-lo dentro de campo. Como praticamente no primeiro lance que ele participou, 3 minutos após sua entrada, Tabata rolou para ele e ele bateu para boa defesa do goleiro do Curitiba. Mas o lance que mais chamou a atenção foi no finalzinho. O Endrick recebe a bola no campo de defesa, sai carregando ela e até tem a oportunidade de passar para 3 jogadores do Palmeiras que estavam livres. Ele opta pela jogada individual e acaba mais uma vez parando no goleiro do Curitiba, nada que tenha irritado nem os jogadores, muito menos os torcedores, que estão encantados com o menino de só 16 anos de idade. Endrick, que depois da partida disse o seguinte, abre aspas, e eu quero chegar ao topo com o Palmeiras. Se eu for para a Europa um dia, vou voltar para jogar no Palmeiras e creio que posso ganhar títulos aqui, ser campeão do mundo, da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro e tudo mais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e especulações do mercado para a próxima temporada. Nessa semana o craque Neto trouxe a informação de que Oscar está nos planos de Vitor Pereira para a próxima temporada. Nessa quinta-feira, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, veio a público para dizer o contrário. Assegurou que não existem negociações no momento e explicou que o foco está todo nas finais da Copa do Brasil. O Duílio é o rei do despiste. Ele faz várias negociações e não admite elas em público. Outro dia, contei para vocês que o Roger Guedes estava contratado e ele chegou a dizer que não tinha nada com o Roger Guedes. Já tinha até posado com camisa ao lado do atacante. Mas nesse caso específico, acho que o Duílio tem razão. E vou explicar os motivos. Consultei outras 2 fontes no Corinthians e ambas asseguraram que todos os assuntos envolvendo a próxima temporada foram paralisados até que os 2 jogos da Copa do Brasil aconteçam. Jogo de ida na próxima quarta-feira contra o Flamengo, na Neoquímica Arena. Jogo da volta na quarta-feira da semana seguinte no Maracanã. Renovação de contrato do Vitor Pereira. Só deve ter novidades depois dessa decisão. Renovações de contrato de outros atletas, todas suspensas. Contratações de jogadores. Corinthians sonha com o Oscar, como disse o Neto. Corinthians também tem conversas com Pedro Raul, centroavante, que hoje está no Goiás. Tem vontade de contratar o Michael do Al-Hilal. Não descarta a chegada do Bidu, lateral esquerdo, que pertence ao Guarani e está emprestado ao Cruzeiro. Mas tudo isso vai ficar para a partir do dia 20 de outubro. E é absolutamente pertinente que o Corinthians pense dessa maneira. Não dá para desviar o foco. A gente está falando da chance de uma conquista de título super importante, de volta olímpica, de taça para os torcedores, além de muitos milhões de reais envolvidos. Isso porque o campeão da Copa do Brasil fica com 60 milhões de reais, o vice embolsa apenas 25 milhões de reais. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo. À noite tem live, quando entrevistaremos, entre outros, Rômulo, que é jogador do Cruzeiro. Abraço, tchau!